Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Pinceladas Jurídicas. Aqui você fica sabendo sobre seus direitos e deveres e também tudo o que acontece no Poder Judiciário Brasileiro. No episódio de hoje, o Dr. Inácio Esteves, advogado do escritório Pinheiro e Esteves Advogados Associados, vai falar de seguro, principalmente no enquadramento da causa da morte do segurado, fato que tem dado muita dor de cabeça aos familiares quando vão requerer o seguro. Então aumente o som e boa audição. Enquadramento da causa-morte para efeito de seguro. Morte sem autópsia e dúvidas sobre recebimento do seguro. A Portaria Conjunta número 1, 30 de 3 de 2020, estabeleceu procedimentos excepcionais para sepultamento e cremação de corpos durante a situação da pandemia do coronavírus, com a utilização de declaração de óbito omitida pelas unidades de saúde, emitida pelas unidades de saúde, apenas nas hipóteses de ausência de familiares ou de pessoas conhecidas do obituado ou em razão de exigência de saúde pública. O teste para o coronavírus não é necessário para que a morte seja registrada com suspeita da doença. Considerando-se que o médico não precisa de exame complementar para testar a Covid-19, porque tem autonomia para testar a doença sem um exame. Em geral, o seguro visa cobrir riscos previsíveis e, com base na previsibilidade, é que existe a possibilidade de precificar o seguro e estipular o prêmio. São excluídas de apólice, pandemia e catástrofes naturais. Porém, cada contrato pode variar de seguradora para outra, uma vez que a mesma é que decide, e se tem ou não meios de arcar com o aumento dos riscos e fiscalização. Em alguns momentos em que se revê as cláusulas que se adequam melhor ao segurado. No caso do coronavírus, algumas seguradoras no mercado decidiram garantir, em caráter excepcional, o pagamento integral das indenizações do seguro de vida, individual e em grupo, e de seguro prestamista no caso de morte confirmada por Covid-19 diante da comoção mundial. As indenizações serão garantidas tanto para as apólices vigentes quanto para as novas contratações, desde que os novos segurados não possuam doenças preexistentes. Afirma que o procedimento a ser observado em caso de morte de pessoa desconhecida que não recebeu atendimento médico já estava previsto na Lei de Registros Públicos número 6.015 de 73, que determina que o registro de óbito, nesses casos, tenha o maior número possível de informações para a identificação futura. Já no caso de pessoas que tiveram acompanhamento médico, esse profissional é responsável por avaliar a causa da morte e, com base nessa avaliação, emitir a declaração de óbito. O teste para o coronavírus não é necessário para que a morte seja registrada com a suspeita da doença. O médico, a rigor, não precisa de exame complementar para testar a Covid-19, porque tem autonomia para testar a doença sem um exame. A responsabilização do médico, que responde por culpa subjetiva, é o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 e 927 do Código Civil, passaria necessariamente pela constatação de um ato culposo ligado a um erro diagnóstico, ou até uma negligência, imprudência, imperícia do ato de declaração do óbito, cujo nexo causal se estabeleceria com a perda de chance da família em usufruir a cobertura securitária. Para tanto, em apertadíssima síntese, seria necessária a comprovação de um erro crasso ou um ato médico fora dos padrões e dissociado de literatura médica. Como há um protocolo definido especificamente para os diagnósticos e diversas recomendações oficiais sobre como atestar o óbito relacionado à Covid-19, é patente que a responsabilização pessoal do médico passa pela violação desses protocolos e da legislação pertinente. Resolução 1779 de 2005 do CMF, Conselho Federal de Medicina, normas técnicas do Ministério da Saúde e CMF e outros. Para arrematar, voltaremos às recomendações iniciais. Portanto, se o médico seguir os protocolos, isto é,
encaminhar para o teste e notificação dos casos suspeitos de atestar a causa básica com provável suspeitos ou morte a esclarecer, aguarda exame, os casos sem confirmação laboratorial, quando o diagnóstico clínico permitir, quais as chances desse ser responsabilizado. O atestado de óbito ele pode ser retificado administrativamente ou judicialmente. Existem algumas hipóteses em que pode ser simplesmente comprovado através de documentos diretamente nos cartórios. Esse é o extrajudicial. Judicialmente, nesse caso da coronavírus, tem que haver uma comprovação através de laudos técnicos, periciais. Não basta a mera declaração do médico de que o Covid estava presente, mas sim que foi a causa, o nexo causal. E isso só o juiz pode definir. E por hoje é só. Agradecemos sua atenção e esperamos ter lhe ajudado com este conteúdo. Toda semana são lançados 2 novos episódios. Este podcast tem o apoio técnico-jurídico da Pinheiro Esteves Advogados Associados e o apoio tecnológico digital da Clã de Soluções Digitais. Para conhecer mais, os links estão na descrição. Até o próximo episódio.